Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, vou falar um pouquinho hoje de como o Chico pode servir de guia no nosso conduta de vida, né? Porque falar do Chico é muito redundante, né? A gente já sabe quase tudo dele, né? Então eu vou tentar uma abordagem um pouquinho diferente para utilizar isso para ver se engrandece um pouco todos nós. Vamos lá. Essa frase dele: Jesus não prometeu curar, mas sim aliviar. Ele não disse eu vos curarei, mas sim eu vos aliviarei. Por que será que Jesus prometeu não a cura, mas o alívio para a gente? Ele poderia curar, não poderia? Jesus é Jesus, né? Por que será que ele prometeu então o alívio e não a cura? Depende do merecimento ou não? Também depende. Na verdade, a cura quem tem que fazer somos nós mesmos, não é? A cura é o quê? Do nosso corpo? Não, a cura do nosso espírito. Através do quê? Da reforma íntima. Nós temos que buscar, através dos nossos esforços, conseguir diminuir a carga de egoísmo que a gente tem, de vaidade, não é? Todas as tendências negativas que nós temos que tentar diminuir. E Jesus, então a cura nós temos que fazer, e Jesus nos promete o alívio. O que é o alívio? É nos dar força, através da nossa fé, através das nossas orações, para suportar essa carga e conseguir melhorar aqui em termos de espírito, né? A gente poder evoluir. Por isso que ele ofereceu para nós a ajuda e o alívio e não a cura, né? E o Chico dizia isso. Levando isso em consideração, pessoal, essas aqui, ó, são algumas das doenças que o Chico teve em vida, das muitas, né, nos 90 e tantos anos de vida. Estava mal, né? Isso desde pequeno, ele teve todos esses problemas aí. 2 infartos, tumor na próstata, né? Labirintite crônica, que é um negócio terrível, né? Que a pessoa não consegue nem se mexer direito, é bem desagradável, né? Quase ficou cego de um olho, 2 pneumonias, que ele estava bem na fita, né? Estava complicada a situação dele, né? Mas, levando em consideração aquilo que a gente viu na frase, né? O que ele tinha? Ele tinha resignação. Ele suportou todas essas doenças da melhor forma possível. Ele estava sempre alegre, ele estava sempre disposto, ele estava sempre ajudando as pessoas, não é isso? E ele nunca se deixou bater, apesar das dores que ele sentia. E isso era num nível tão grande que quando ele estava já no fim da vida, ele era carregado até o centro, né? Sentavam ele lá e ficavam segurando a cabeça dele para não tombar. E ele ficava nele, mesmo assim ele trabalhava, né? Ele trabalhou quase até os últimos dias de vida, não, né? E ele nunca se deixou bater. O Chico teve um tumor na próstata, né? E naquela época que ele teve o tumor, eu acredito que foi na década de 60, por aí, o Arigó, que trabalhava na época, né, que era amigo dele, que recebia o Dr. Fritz, falou: ó, Chico, vem cá que eu vou te operar, resolver essa situação, né? E o Chico negou. Ele falou: não, se as pessoas que me procuram para alívio das dores não podem receber isso todo mundo, por que eu tenho que ser privilegiado em receber? Eu vou me operar mesmo como médico. Então ele não foi se operar com a Arigó, e como todo mundo que ele atendia, ele foi fazer cirurgia, fez a cirurgia, ficou internado, aquela coisa toda, né? Quer dizer, é uma grandiosidade muito legal, né, do espírito dele de se colocar de uma forma tão correta, né, com relação à doutrina. E aí, olha só, esse querido, certa vez ele estava tão desesperado numa situação qualquer lá que ele estava passando, que ele pediu para o Emmanuel que intercedesse junto a Maria de Nazaré, né, para que desse para ele algum tipo de conselho de como ele poderia suportar tudo aquilo. Veja que ele pediu um conselho, ele não pediu a solução, né? Porque ele estava num nível tão grande de desespero que ele falou: se ela puder me aconselhar, né? E ela deu essa mensagem para ele, né? Que isso também passa, o Emmanuel falou para ele e falou que olha, é isso aí que ela pediu para te falar. E ele achou isso tão legal que ele sempre carregou isso com ele no papelzinho, que ficou no bolso dele, no quarto dele, até ele morrer, né?
E é um conselho muito legal, né? Porque tudo que é bom e tudo que é ruim, eventualmente passa, né? Nenhuma euforia muito grande a gente mantém, e nenhuma dor muito grande a gente mantém por muito tempo. Tudo é feito de altos e baixos na vida da gente, né? O que vale é como a gente vai se portar com relação àquilo. Ainda sobre as doenças, né? Tinha uma frase do Chico que é o seguinte, que é muito certa. Muitas de nossas doenças, ou a maioria das nossas doenças, elas são unicamente o produto dos nossos pensamentos desequilibrados. Muitas das nossas doenças são produtos do nosso pensamento desequilibrado. O que significa isso? A gente, na grande maioria das vezes, produz as próprias doenças que a gente tem. Com o nosso desequilíbrio, com o nosso pensamento errado com relação às coisas, não é? Se eu ficar muito preocupado ou pensando muito em alguma doença, existe uma chance ali de eu pegar esse bonde e acabar ficando doente, né? Por isso que a gente tem que ter sempre o pensamento voltado para o quê? Para a saúde, estou cada dia melhor, né? Como dizia o próprio Chico também, e pode muita gente, a cada hora Deus melhora, não é isso? Então a gente tem que procurar se colocar numa situação elevada de pensamento para limpar essas energias ruins aí que porventura podem vir para cima da gente. A gente vai reclamando, porque quando a gente reclama, a palavra ela se materializa. Quando tem alguma coisa, é importante é não falar. Manda o pensamento embora, muda de sintonia e não comenta, porque quanto mais a gente fala, mais a gente fortalece aquela energia. Meditação, corpo são, não é? Exatamente. E é aquilo que a gente até falou algum outro dia aí, que todo mundo tem alguém na família que você pergunta se está bem, a pessoa fala que não está bem e conta porque não está bem, né? E essa pessoa tende a ficar bem, ela tende a ficar pior, porque ela está sempre só falando daquilo, ela está materializando aquilo nela. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Vigiar nossos pensamentos. Aí fica a pergunta, né, pessoal? Como é que é a nossa resignação? A gente tem o exemplo do Chico, é um reflexo, vamos refletir um pouco a respeito disso. Né? Outra frase dele aí, ó. Ah, mas quem sou eu senão uma formiga das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Uma formiga, eles comparou com uma formiga das menores. Veja bem, né? Não é uma tanajura daquelas bundudas, eles conformou aquelas formiguinhas que você não enxerga, né? Mas todas elas trabalham muito. Pois é, exatamente. E é muito ignorada, né? Porque você mal enxerga o bichinho. Agora fica a reflexão, né? O Chico, será que ele tinha uma falsa modéstia? Ele fala que ele se comparava a capim, ele se comparava a um burro, não é? A um jumento, ele se comparava à formiga das menores, né? Será que ele tinha essa falsa modéstia? Não. E como é que a gente sabe que ele não tinha essa falsa modéstia? Porque a gente, vendo a história dele, a gente vê isso nas atitudes dele. As atitudes dele eram coerentes com o que ele falava, né? E o Chico sempre foi exemplo para todo mundo, né? Então, nós sabemos pelo seguinte, o Chico ele tinha uma modéstia e uma humildade inacreditável. Tem um caso que eu estava lendo, eu li alguns livros sobre a vida dele. Teve um caso que ele foi convidado para um jantar muito chique, porque ele tinha amigos influentes, né? E quando ele vinha para São Paulo para fazer alguma palestra, para fazer alguma coisa, sempre algum amigo convidava ele, o pessoal que morava no Pacaembu, nos Jardins, né? E ele foi convidado para um jantar. E ele chegou nesse jantar e com aquela pompa toda, 400 talheres, 400 copinhos, né? Ele ficou olhando para todo mundo ali. E quando a empregada veio servir, ele viu ela vindo cheia de coisa, ele imediatamente levantou e foi ajudar ela a servir. Aí ficou aquele desconforto, né? Aí a dona da casa falou, mas Chico, essa é a profissão dela, né? E ele não aceitou. Ele ajudou ela a servir todo mundo para depois ir sentar, né? Ele se colocava numa posição muito humilde, mas ele era humilde. Essa é a diferença. As atitudes dele eram de uma pessoa humilde, né? Num outro jantar que ele foi também, ele tinha na cabeça dele que era falta de educação você recusar se estão te oferecendo alguma coisa para comer. E ele não recusava tudo que davam, e as pessoas, porque achavam na anfitriã, porque achavam que ele estava com fome, ia dando.
ele comeu até quase estourar, porque ele não queria falar que ele não queria mais. Tá? Então ele sempre se colocava nessa situação de servidão e de humildade. Teve um caso de um ladrão que uma vez entrou na casa dele, ele morava com as irmãs e tudo mais, e roubou todas as roupas do varal. E fez muito barulho, e a irmã dele de manhã falou, pô, fiquei mal assustada, entrou no ladrão aí, roubou tudo, né? O que ele fez? Ele pegou, foi nas coisas dele, nas coisas das irmãs, dos vizinhos, fez uma trouxa cheia de roupa, pendurou lá no varal com um bilhete. Ladrão, por favor, meu amigo, né? Que ele não chamava ladrão, falou, meu amigo, por favor, essas aqui as roupas que eu consegui arrumar para você. Mas não assusta mais a minha irmã, porque senão vai ficar complicado para ela. E o ladrão levou a trouxa de roupa, mas nunca mais voltou também. Então, ele sempre dava um jeito de resolver a situação sem ofender alguém e sem se colocar acima das pessoas. Né? Eu acho que eu comentei um outro caso também, que também no jantar que ele foi, era uma senhora já de muita idade e ela não, acho que eu falei isso aqui, não vou falar de novo. E ela não enxergava mais bem, ela estava bem ruim da vista, né? E ela fez uma sopa com tanto carinho para ele, estava só ele e ela. E aí quando ele começou a comer a sopa, tinha uma baratinha na sopa. Aí ele ficou naquela situação, né? Aí o Emmanuel também, vou falar, chegou do lado dele e falou, ô Chico, o que aconteceu? Por que você não está comendo? Ele falou, bateu uma barata aqui. Ele falou, e daí? Você vai decepcionar a senhora que fez uma sopa com tanto carinho para você? E aí ele comeu a sopa com a barata. Porque ele não se julgava apto para falar, olha, tem uma barata aqui nessa sopa, né? Ele não queria nunca magoar ninguém. E quando ele pensava, ele titubeava, vinha o Emmanuel e falava, meu irmão, é complicado. Não devia ser fácil ter Emmanuel no pé, viu? Devia ser muito bom, né? Porque você fica no trilho, mas por outro lado, devia ser uma cobrança incrível, né? Todo tempo você devia estar... Missionário, né? Ah, mas eu acho que ali era uma dupla, né? Ele ajudava muito. Ah, mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. E ele teve uma infância muito sofrida, né? Muito sofrida mesmo. Apanhou desde criança, né? Acho que todo mundo aqui viu o filme, né? Que a madrasta dele garfava ele, batia nele, ele tinha que lamber ferida, um negócio Verdade, terrível. Então, desde os 5 anos ele sofreu muito. Mas, desde aquela época, ele já via a mãe, que tinha desencarnado, e falou, aguenta. E era ela quem consolava, aguenta, pedia para ele ter calma e isso, tudo mais. Exatamente, aguenta que vai dar tudo certo. A gente vai achar alguém para você que foi E depois achou da mesmo, universidade, né? Que pegou não só ele, como todos os irmãos dele. Juntou todos novamente que estavam espalhados. Que não eram poucos, se não me engano eram 9. 8, né? Alguma coisa assim. E depois ainda teve mais 6. A mulher, realmente, o pessoal naquela época gostava de ter filho. Mas cuidou deles. Internet, né? Não tinha televisão. Mas cuidou todos iguais, né? Com carinho Essa também era uma missionária, né? Também. Porque você fazer isso, né? Geralmente se a pessoa vai procurar alguém que tem filho, já fica meio assim, ela falou, vamos reunir todo esse povo aqui, que eu vou cuidar. E ele se dava muito bem com ela, né? Verdade. Então foi uma segunda mãe para ele mesmo, né? Foi muito legal. Mas ele ficou acho que um ano e pouco com a madrinha. Ele sofreu bastante na volta. Né? Aliás, o sofrimento e o Chico estavam caminhando sempre de mãos dadas. Né? Então, como é que era a nossa humildade, né? A gente viu a humildade do Chico, sabe que a gente ia comer uma baratinha? Né? É algo para se pensar. Outra coisa, né? Olha, Jesus nos ensina que a verdadeira paciência é a paciência com a felicidade dos outros. Né? Será que a gente fica feliz quando alguém... Será que a gente não tem inveja? Né? Será que, de repente, se aquela... Principalmente com os parentes, né? Se de repente o filho da tua irmã entra na faculdade e o teu não consegue entrar de jeito nenhum, né? Teu cunhado compra um carro novo e você está lá com aquele carro velho, né? Então é assim, a gente precisa ficar... O Chico falava muito que é uma das maiores virtudes é a gente se sentir feliz com a felicidade do outro, né? E não ter inveja, né? Porque a gente tende sempre a falar, pô, por que aquela pessoa tem e eu não tenho, né?
Então a gente, o Chico dizia que era muito importante a gente ter essa postura, né? De tentar se colocar pro feliz pelos outros, né? Falando com relação a isso, né? Ele nos ensinava a ser tolerantes com as nossas atitudes baseadas no que ele fazia, né? Tem algumas coisas assim, porque o Chico, nesse tempo todo dele, muitas vezes ele foi xingado, muitas vezes ele foi perseguido, apanhou, cuspiram nele, dentro do santo mesmo. Às vezes a pessoa vinha para receber uma psicografia e não conseguia ser atendida naquele dia, por diversas vezes a pessoa foi lá e cuspiu nele, xingava ele, né? A maior coisa que vinha aqui, cuspir na Valéria, na Noeli ali, quer dizer, né? E ele aceitava isso com muita paciência. Ele sempre teve essa resignação e essa paciência. Teve um outro caso também, que o Chico trabalhava, né? Ele tinha um emprego, ele era servidor público, ele tinha uma profissão lá, e uma vez ele só tinha um ônibus que ia para o trabalho, né? E uma vez o ônibus estava saindo, ele estava para pegar, já estava ligado no motor, aí um menininho começou a chamar ele, uma criança. Aí ele virou, falou: Chico, vem cá, quero falar com você. Ele falou: não, depois a gente fala, vou perder o ônibus, vou trabalhar. Aí quem apareceu? Emmanuel. Falou: Chico, você não vai falar com o menino lá, pô? Não, mas eu tenho que trabalhar, Chico. Aí ele virou as costas, foi lá falar com o menino, perdeu o dia de trabalho, né? Mas o menino queria perguntar algumas coisas para ele, depois ele fez realmente diferença ali naquela conversa com o menino deu um abraço muito grande. Aí o Emmanuel falou para ele: pô, tá vendo que você ia perder? Né? Então, esse controle ele tinha que ter, e se ele não tinha, o Emmanuel estava lá, ele tinha que ter essa paciência. Quem sabe que o clube é teto de Ipiranga aqui, né? Então, no Ipiranga naturalmente. E ele foi uma vez lá fazer uma noite de autógrafos de um livro que tinha sido lançado. E ele, com essa paciência que ele tinha, ele bateu o recorde de autógrafos uma noite. Ele ficou, acho que 16 horas ali depois que terminou a palestra autografando. E um por um, ele fazia a questão de levantar, dar um abraço, assinava, dava uma rosa. Quer dizer, o homem ficou até de manhã, quase meio-dia, e ele bateu o recorde mundial de autógrafos que deu. Se não me engano, foi 2.500 ou 2.600 autógrafos numa noite. Quer dizer, ele tinha que ter paciência e ele trazia isso para dentro dele numa boa, né? Ele arcava com essa consequência. Aí fica a coisa, né? Da nossa paciência. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir 5 minutos um parente, né? Que quer falar com a gente, ou um amigo que quer falar, a gente não tem, a gente não dá essa atenção, não dá essa paciência. Está um espelho aí, né? Outra coisa, olha lá, os espíritos ocuparam 3/4 da minha existência. Eu só fui eu mesmo até os 20 anos. Ele falou isso quando estava já com mais de 80 anos, né? O que significa isso? Que até os 20 anos, que ele não era espírita, ele teve a vida dele. Depois dos 20, foi só trabalho. O sobrenome do Chico era trabalho. A dedicação dele. O nome dele era Emmanuel, né? Exatamente. E o nome do meio era trabalho. Porque ele se dedicou completamente. Aquele negócio que o Emmanuel pediu da disciplina, ele cumpriu realmente a risca, né? E se ele não cumprisse, o Emmanuel estava lá para falar. Oh. Teve uma época, isso foi uma coisa bem curiosa. Logo no começo que ele começou a trabalhar, que as pessoas vinham no centro lá, né, para ser atendidas por ele, o Chico sempre gostou muito de música. E ele ganhou um piano, né? Uma pessoa amiga dele deu um piano lá para ele, e ele ficou deslumbrado com aquele piano. Ele realmente ficou deslumbrado. Aí você vê, como a gente às vezes sai do trilho, mesmo o Chico, né? Que era uma pessoa tão... Ele também tinha os deslizes dele. E ele estava no começo ainda do trabalho. Ele falou: não, hoje eu não vou atender ninguém, porque eu contratei uma professora de piano e vou aprender piano, né? Ele colocou uma plaquinha lá que não ia abrir. E ficou todo feliz lá, a professora chegou, ele começou a tocar. O Emmanuel apareceu para ele. Falou: Chico, o que você está fazendo? Ele falou: pô, estou aprendendo a tocar piano, ganhei esse piano aqui, legal pra caramba, usado, estou tão feliz. Ele falou: Chico, tem uma fila de gente lá fora para ser atendida. Você vai realmente tocar piano? Aí ele caiu nele mesmo, né? Passou ali uma
uma vergonha, pagou a professora e mandou ela embora sem ter aula e trouxe o pessoal de novo. Quer dizer, quando ele tinha um deslize, o Emmanuel colocava ele no trilho, mas raramente ele tinha um deslize, porque ele já tinha isso dentro dele, né? Quando o Chico desencarnou, o Emmanuel ficou com ele ou ele veio dar assistência a mais alguém? Não, o Emmanuel, pelo que eu... tem um livro que chama Na Próxima Dimensão. Esse livro é do Carlos Bacelli, que viveu com ele 25 anos da vida dele, né? E esse livro é psicografado pelo Carlos Bacelli, por um outro espírito que eu não me lembro agora o nome, mas é um médico também. E ele conta nesse livro como é que o Chico foi recebido na espiritualidade, né? Então foi com muita alegria, aquela coisa toda. O próprio Jesus, né, veio receber o Chico, você imagina isso? E depois alguns que receberam caridade dele também, não foi isso? Milhões de espíritos ali foram aí ver o Dr. Bezerra, foi realmente uma grande festa, né? Mas o Emmanuel, claro, também estava lá para receber ele, né? E depois eles voltaram juntos no cemitério, né? Para que o Chico agradecesse pelo corpo que ele teve. Ele ajoelhou ali do lado do caixão, agradeceu pelo corpo que ele teve. E agora está trabalhando aí em algum lugar, né? Certamente ajudando alguém em algum canto por aí. O centro da Perseverança, quem deu nome foi ele. Oi? A dona Guilmar, da Perseverança, porque ela tinha um centro pequenininho, ela conta história. Vira essa conta história. E ele foi lá, porque era amigo dela. Sim, sim. Tanto ela ia lá como ele vinha. Isso. E ele era pequenininho. E foi ele que aconselhou. Muda o nome do seu centro, coloca Perseverança. Eu falei assim, é verdade, Chico? Eu falei assim, muda o nome. Você vai ver como é que vai ser o seu futuro. Tá aí. O que ele falava, não tinha como dar errado, né? O Chico tinha essa coisa das previsões também. Ele tinha essa mediunidade. Muitas coisas que ele falou na década de 60, inclusive no Pinga Fogo, que eu não vou passar aqui, né? Porque a imagem é muito ruim. Ele fez muitas previsões que estão acontecendo agora. Mas ele fez uma reencarnação em parceria com o Emmanuel. Ah, Ele sim. fazia o trabalho. Certamente. E quando ele ficava meio ligadinho na matéria, né? O outro vinha e cutucava. Cutucava bonito, cutucava bonito, né? Então, essa era a dedicação que o Chico tinha ao trabalho da causa espírita, né? O Chico publicou ao longo da vida mais de 420 livros, alguns póstumos já de coisas que ele tinha psicografado antes de morrer, né? Ele não recebeu um centavo por nenhum livro, isso a gente sabe, né? Que ele nunca teve essa coisa de ganhar nada. Ele ajudava 2.000 instituições de caridade, 2.000 instituições de caridade, né? E ele, além do trabalho que ele tinha, que depois ele se aposentou pelo problema que ele teve de respiração, que ele começou a trabalhar com 7 ou 8 anos numa empresa que trabalhava com algodão, né? E ele acabou pegando um problema sério no pulmão por causa disso. Ele trabalhava o dia inteiro, aí ele ia para o centro, psicografava a noite inteira, não é? E depois dormia 2 ou 3 horas. O Chico a vida inteira dormia 2 ou 3 horas por noite só. E para ele era o que ele tinha para dormir. Mas também se fosse dormir mais, o Emmanuel acordava. Provavelmente o Emmanuel era o despertador dele, né? Falou, Levanta, Chico. levanta aí que senão vai te complicar, né? Era meio curioso, né? Quem dormir, Chico? Trabalha bastante. Mas quem dormir tanto, Chico? Levanta. Pois é, o homem realmente era complicado, né, para ele. E nos finais de semana ele respondia, visitava doentes, respondia correspondência, que ele recebia muita carta, não tinha e-mail, então ele recebia milhares de cartas, respondia à mão, com aquela letrinha dele, o bicho já escrevia a noite inteira e ainda respondia a carta depois, né? Ele fazia questão de fazer isso. Ele trabalhava como médium receitista, né? Teve um caso que foi muito interessante, que o Chico, um sujeito que veio lá procurar ele uma vez, ele tinha uma ferida na perna que ia do joelho até o tornozelo. E aquela ferida estava completamente ruim. Saía prurido, cheirava muito mal, parecia até o osso. E o homem estava desesperado, não era espírita, falaram para ele lá falar, ele foi falar com o Chico. Aí o Chico estava saindo, fechando lá o centro. Ele falou pro cara, o cara falou para ele da ferida, ele falou, ó, alguém tem um pedaço de papel? Aí deram um pedaço de papel de pão, esse que embrulhava pão. Ele encostou no poste, anotou ali a água que ele tinha que tomar, alguns matinhos lá que ele tinha que pôr na água e fazer um emplasto, né?
E o homem chegou em casa, jogou aquilo no lixo, falou: o quê? Esse cara é um brulhão, vou fazer esse negócio, vai me curar esse problema? Só que ele estava com uma dor tão gigantesca que durante essa mesma noite ele foi lá no lixo, pegou o negócio e fez. E em menos de uma semana ele estava sem ferida nenhuma. Aí ele voltou lá para trabalhar, para agradecer o Chico e começou a trabalhar. Aí ele pediu, agradeceu pelo remédio que curou ele. Aí o Chico falou: não foi o remédio que te curou, o remédio não cura nada, quem cura é Jesus. Então essas coisas que a gente tem a respeito do Chico em mente, né? Sendo assim, ó, como é que está a nossa disciplina? Será que a gente está trabalhando com o quanto que a gente precisaria? Eu estou vestindo a carapuça para cada uma dessas aí. Bonitas. Outra. A verdadeira paz se encontra na doação que nós podemos oferecer aos outros. O Chico sempre foi sinônimo de caridade, não é? A melhor das expressões, ele era sinônimo de caridade. Muito bem. Todo dia 21, dia 22 de dezembro, o Chico ia no leprosário. E ele abraçava e beijava cada um dos leprosos lá. Quem daqui teria coragem de abraçar um leproso e beijar? Só falta bater meio escondido, porque ele não gostava que batesse, né? Porque ele era muito modesto e tudo mais, uma coisa discreta. Mas tem que ter coragem, né? Você abraçar um leproso, né? E a vida dele sempre foi isso. Dia 21 e 22 ele ia no leprosário, na Casa do Fogo Selvagem. No dia 24 ele ia para as ruas, passava a noite inteira indo na casa de pessoa da favela, da periferia. Entrava, conversava um pouco, dava uma palavra de carinho. Ele sempre dava um dinheirinho para a pessoa, que ele andava com dinheiro que recebia de doação, ajudava. Nos dias da mãe ele ia para a cadeia, né? E visitava os presos. Quer dizer, a vida dele sempre foi isso, dedicação, né? Então, será que a gente está fazendo a nossa dedicação suficiente com relação ao que ele fazia, né? Será que a gente está sendo caridoso o suficiente em todos os sentidos, né? Porque ele exercia a caridade de todas as formas, né? De todos os sentidos. Felicidade é evolução. Essa é outra frase que ele falava muito. Ele falava sempre: se você quer ser feliz, proporcione a felicidade para o próximo, né? Essa é a chave mais curta para você abrir a porta da felicidade, você proporcionar a felicidade para o outro, né? E ele falava que a felicidade maior você vai encontrar em fazer o bem para quem não gosta de você, né? Então, é aquele vizinho que põe o carro na tua porta, né? É aquele parente que fica te enchendo, aquele cunhado que te atrapalha, que te perturba, né? Aí o Chico falava que nessas pessoas, nessas relações, é que a gente vai conseguir encontrar a maior felicidade possível. Basta cada um ter humildade de chegar, conversar e mudar esse nível de energia aí, né? E além disso, ele era muito bem-humorado. O Chico, apesar de todas as dores e todos os problemas, ele era muito bem-humorado. Ele adorava contar os casos que aconteciam com ele, porque ele sofria, mas ele levava isso com bom humor, né? Apelei, né? Fala a verdade. Apelei. Tem um caso muito talvez não seja tão conhecido assim, que o Chico tinha a irmã do Chico tinha um cachorrinho vira-lata, né? E esse cachorrinho ficava pela casa lá dele. Um dia, esse cachorro teve um desarranjo intestinal e sujou. O Chico não tinha ninguém em casa, o Chico estava trabalhando no centro e o cachorro destruiu a casa, né? Aí o Chico chegou, precisava dormir 2 horas para acordar cedo para ir trabalhar, tinha 2 horas para dormir. Chegou, o que ele fez? Pulando lá, né? Até chegar no quarto. Aí quem apareceu na porta do quarto? Ô Chico, você não vai limpar essa sujeira aí do cachorro, não? Ele falou: não, mas é da minha irmã, ela vai limpar depois. Ele falou: Chico, o cachorro não está aqui na sua casa, não está com a sujeira aí, vai limpar a sujeira. Ele limpou a noite, o restante daquele tempo ele limpou e já foi trabalhar direto, né? E ele contava ele dando risada, porque assim, as coisas que aconteciam com ele julgava que ele era de muito bom humor. Acho que o caso mais interessante que aconteceu com ele, assim, que ele contava com muita alegria, né, tirando do avião lá, é que teve uma vez que o irmão dele, que acompanhava ele nas sessões de desobsessão, ele recebia o espírito e o irmão dele doutrinava, né? Essa história também não é tão conhecida assim.
Aí aconteceu uma história lá, que o irmão dele precisou, na hora do negócio, sair para atender uma emergência lá. E tinha um sujeito, o único que estava lá junto, chamava São Manuel, que era um português que morava lá e que não entendia nada de espiritismo. Mas aí o irmão dele falou: olha, eu vou te dar o evangelho na mão, né? Se por acaso você vê que o Chico começa com alguma coisa, começa a falar alguma coisa estranha, você aplica o evangelho com veemência, né? E não deu outro, o Chico recebeu, o homem toma o evangelho e começou a bater na cabeça do Chico o evangelho. Com veemência. E o Chico apanhou tanto, mas apanhou tanto que ele teve que ficar vários dias de cama, de tanto que ele apanhou na cabeça do evangelho. Mas nessa hora o Emmanuel não apareceu. Acho que ele estava só de lado olhando assim, né? Vai a fainha. E ele apanhou bastante assim com essa história de tomar evangelho. Não tinha entendido o que estava acontecendo, né? E o Chico se divertia com isso depois, né? Mesmo quando ele estava de cama, ele contava isso dele. Porque é uma situação engraçada. E ele sabia rir dos próprios problemas, né? Tem algum parente dele vivo ainda? Do Chico tem o irmão dele, né? O filho dele, que era o filho adotivo, que cuidava dele, né? Deve ter, sim. O filho dele está no... O Chico, a casa do Chico hoje é um museu, né? Então o irmão dele ficava lá com ele. Mas o filho dele trabalha com isso? Eu acho que trabalha assim. Eu acho que hoje o filho dele gerencia esse museu. Administra tudo isso, né? O irmão dele não era bem quisto pelas pessoas, porque o Chico não fazia distinção. Podia ir um artista, podia ir um miserável, que ele atendia da mesma forma. Mas quem selecionava quem ia ser atendido era o irmão dele. Então as pessoas tinham raiva do irmão dele porque achavam que ele fazia distinção e tudo mais. Como é que é a nossa alegria? Será que a gente está sabendo rir dos próprios problemas? No começo é complicado, depois a gente até consegue, né? Olha, aprenda a viver dentro das suas possibilidades. Viver de aparência só levará para um abismo sem volta. Busque sempre a simplicidade. O que ele quer dizer com isso? O que ele queria dizer com isso? Que a gente tem que ser o quê? Viver feliz com o que tem. E com modéstia. A gente não precisa ter uma ambição gigantesca, né? É o seguinte, ó. Esse aí é o quarto que o Chico viveu a vida inteira. Esse quarto dele não era maior que esse pedaço aqui, ó, né? É um quarto de 2 por 2,5 no máximo, né? E o que ele tinha? Todas as posses que o Chico teve na vida estão aí. Que são essas 4, 5 boinas, né? Uma caminha dele com os chinelinhos que ele fazia questão de colocar ali do lado, né? Essa era a vida que ele teve. Foi com isso que um homem que vendeu, podia ter ganhado bilhões com as vendas do livro dele, vivia. Ele tinha um terno, que ele não comprou nunca um terno na vida, que ele falou que quando ele estava com um terno muito suado, os amigos davam um velho para ele e põe. A casa que ele morou, ele doou em vida, ele só tinha usufruto. Quer dizer, ele morreu literalmente sem ter um bem, né? Então deve ter sido muito fácil desapegar daqui, né? Você não tem nada, o que você vai ficar chorando aqui, né? Então ele nos ensinava a viver com modéstia. A ideia era essa, que a gente conseguisse viver com pouco. A gente não precisa querer abraçar o mundo, a gente consegue viver com pouco. Isso não significa que a gente não possa ter alguma coisa, ou não possa ter um carro, né? Mas a gente não precisa ter ostentação. Então era isso que ele ensinava muito pra gente. E ele traduzia isso também em vida. Teve um caso que ele ganhou uma edição encadernada de Paulo Estevam, cravejado de diamantes. Uma coisa caríssima, né? Que ele ganhou de uma mãe que tinha psicografado. Ele não aceitava. Mas é aquela história, fica, mandei fazer isso para você, não sei o que lá. Falou, deixa aí então, minha filha. No dia seguinte, acho que o Emmanuel que colocava esse povo para ir na casa dele, né? No dia seguinte bateu um sujeito lá, desesperado, se ele não tinha algum dinheiro, porque ele precisava de um tratamento para a filha. Ele pegou, ó, isso aqui é de diamante, leva lá que você vai pagar. E ele dava na boa, não ficava pensando, pô, diamante, né? Podia guardar. E assim, ele tinha muito problema com isso, que não ofender a pessoa para não aceitar, porque ele não aceitava. Mas ele doava, né? Se ele aceitava, ele doava o mais rápido possível, ele não ficava com nada. Teve uma época que ele ganhou um azulejo original de Pompeia, daquela cidade que acabou com o Vesúvio, né? Que acabou, é uma relíquia inestimável.
E o cara falou, não, Chico, mandou para ele pelo correio. Ó, esse aqui de Pompeia, o que ele fez? O meu amigo escreveu uma carta, devolveu pelo correio para o cara, falou, não posso aceitar esse presente. O cara mandou de novo pelo correio. Aí ele falou, mandou de volta para o cara, colocou na carta assim, olha, eu agradeço o presente, vou aceitar, mas eu vou pedir para você, por favor, tomar cuidado com ele, guardar ele para mim, porque eu não tenho capacidade de guardar uma coisa tão cara, então você, por favor, guarda ele para mim. Então ele não ficava com nada. A maneira que ele achou. Exatamente, então ele sempre dava um jeito de não ofender as pessoas, né? E não era fácil, porque ele tinha que ficar lidando com isso o tempo todo, né? Ia ser bem complicado. Como é que anda o nosso desapego? Será que as coisas que a gente tem, a gente consegue se desapegar fácil assim? Eu vou falar que de alguns anos para cá eu tenho procurado usar isso muito sério, porque eu penso que quando eu desencarnar, eu não quero ficar preso a nada aqui, né? Então, mas não é fácil. Às vezes a gente tem alguma coisa, a gente às vezes tem ciúme de alguma coisa, né? Ou a gente tem ciúme de alguém, né? Como se aquela pessoa fosse nossa, a gente não tem esse direito, né? Então a ideia aí é exercitar sempre o desapego. Olha lá, não adianta afastar as moscas se não curar as feridas, que elas voltam. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perder de tempo, é perder de vida. Outra frase que ele dizia aí com bastante frequência. O Chico era um cara que foi sempre muito ofendido, como eu falei, né? As pessoas ofendiam ele e xingavam ele o tempo todo. E ele perdoava. De uma forma muito simples, ele perdoava. Tem um caso que é bem conhecido também, de um sujeito que não batia muito bem, tinha lá um desequilíbrio mental, e todo dia, de manhã, ele ia lá e xingava o Chico. Xingava, gritava na porta da casa dele, ofendia ele. Aí na hora do almoço ele ia lá e pedia desculpa, Chico, eu te ofendi, perdão, a Chico te perdoa, fica tranquilo. De tarde eu me vinha e xingava de novo. De noite ele ia lá, o Chico me perdoa. Isso foi por meses. Daí que a hora que o Chico não aguentou, o cara foi lá para pedir desculpa e falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo pelo que você fez ontem para mim, pelo que você fez hoje e pelo que você vai me xingar amanhã, tá bom? Já fica tá tranquilo, perdoado. fique em paz. Então é assim que ele procurava, e assim, o Chico ele não se sentia ofendido, então era muito fácil perdoar. E por que ele não se sentia ofendido? Porque ele se colocava sempre numa posição de muita humildade. Ele não se achava melhor que ninguém, então ele não se sentia ofendido. Ficava fácil para ele lidar com esse tipo de coisa, né? Porque é complicado. Tem um caso também que é engraçado, que foi uma senhora uma vez, uma senhora de idade, conversar com ele, Chico, estou muito desesperada, eu estou muito nervosa, porque meu marido me traiu. E ela já tinha lá seus 80 anos, né? Mas o meu marido me traiu, eu vou morrer com isso, eu fico muito angustiada, né? Aí o Chico falou, minha filha, você não pode morrer com isso, né? Você tem que perdoar. Quanto tempo faz que o marido te traiu? Faz 40 anos que ele me traiu. Meu Deus. E a mulher estava remoendo aquilo há 40 anos, né? E o Chico falou para ela que ela tinha que perdoar, que não era assim que ela ia conseguir o amor do marido, se ele não era um bom pai acima de tudo, ela falou que era, que ela tinha que relevar e a mulher acabou relevando. Quer dizer, já tem estudo científico que mostra que quando a gente não perdoa, a gente é que fica doente, né? E fica doente mesmo. Os caras fizeram um estudo realmente científico ao longo de anos, com grupos de pessoas que perdoaram uma determinada coisa e outro grupo que não perdoava. E as pessoas que não perdoavam, a grande maioria tinha uma tendência muito maior ou ficou doente. Porque vai destruindo a gente por dentro, né? E não é tão difícil assim perdoar também. Perdoar não é esquecer. Né? Perdoar não é esquecer. Perdoar é conviver com aquilo numa boa e não desejar o mal para a pessoa. Né? A gente pode, não precisa andar de braço dado na rua, dando beijinho. Mas a gente pode simplesmente desejar que a pessoa siga o caminho dela, que seja feliz e aliviar o nosso coração. Perdoar é não sofrer por aquilo que faz. Você ficar com aquilo atormentando é uma coisa para si mesmo, né? Então, quem perdoa, memória todo mundo tem, ninguém esquece. Mas não sofrer por aquilo. Aí você está perdoado. Exatamente. E quem é que ganha com isso? Nós mesmos. Nós ganhamos quando a gente perdoa.
E agora, o problema é que a gente se ofende com muita facilidade. E por que a gente se ofende? Porque a gente é orgulhoso, né? Porque a gente é egoísta, porque a gente é vaidoso. Então isso é que... Qual que é a diferença do orgulhoso e do vaidoso? O orgulhoso, ele acha que ele é melhor do que todo mundo, né? Então, se o cara fecha na mão, como que você teve coragem de me fechar? Né? Porque eu sou melhor que você. Ou qualquer coisa, qualquer ofensa que ele faça, ele se sente ofendido porque ele acha que ele é melhor que a pessoa. Então isso é orgulhoso. O vaidoso, ele acha que ele é melhor que os outros e quer que todo mundo saiba disso. Essa é a diferença, né? Ele quer mostrar para os outros que ele é melhor do que os outros ainda. Então, ele se acha. Porque ele se acha. Né? E aí tudo ofende, tudo fica complicado, né? E aí depois a pessoa vai sofrer. Ou aqui, certamente vai sofrer. E pior ainda lá, né? Porque eu fico pensando, Deus me livre, chegar lá numa situação que a gente... Eu imagino que você desencarnar tendo desavença com alguém, né? Não tendo conseguido falar perdoar, não tendo conseguido se conciliar com uma pessoa, e depois sabendo que a gente, por afinidade, quer queira, quer não, a gente vai se encontrar com essa pessoa depois e vai ter que se acertar ou lá ou aqui, pô, deve ser muito, muito complicado, né? Porque aqui a gente tem a máscara ainda, né? Lá não. Lá o que você pensa, todo mundo está vendo. Então você não tem como evitar, né? E por isso que a gente está aqui em provas e expiações, né? Mas a gente vai melhorando, tenho certeza disso. Então, ó, como é que está o nosso perdão? Será que a gente está perdoando o suficiente? Então, assim, eu acho que eu poderia falar horas aqui do Chico, porque ele tem uma vida tão digna, né, da gente contar cada caso e tudo mais. Eu li alguns livros sobre a vida dele, eu sempre me surpreendo, né, com as atitudes dele, com as coisas dele. Eu talvez tenha falado aqui, eu não me lembro, mas eu tenho algumas clientes que visitaram o Chico em vida e me contaram algumas coisas muito interessantes, né? Eu tenho uma cliente que... Eu falei isso aqui, eu acho, mas eu vou falar de novo. Como eu falei já também, eu estou igual aquela senhora que vai comprar leite e traz pão, que não lembra o que foi fazer. Mas essa aí foi o seguinte, ela ia visitar o Chico lá em Uberaba, e ela levou um pacote de lenço, cada um de uma pessoa da família, para que o Chico fizesse lá as vibrações e tudo mais, né, nos lenços e tudo mais, para receber aquela energia boa. Então, depois quando ela voltou, ela falou que colocou num canto lá da sala e ficou lá. O Chico nem chegou perto lá, porque tinha água, tinha tudo. E quando ela voltou para casa, depois de 1 ou 2 meses, ela reuniu a família toda no jantar para entregar os lenços de volta. Quando ela abriu o pacote, ela falou que cada lenço tinha um cheiro extremamente forte de um perfume diferente. Cada lenço tinha um cheiro diferente de perfume. Como é que pode? Quer dizer, certamente a espiritualidade dele trabalhou com uma energia que vai ajudar exatamente aquela pessoa, né? Aí a importância de repente a gente ficar para a palestra. Quando a gente está aqui, a gente está recebendo essa energia dos espíritos, você não está nem sabendo. Não. Estamos recebendo tratamento, não é? Estamos recebendo ali a energia que a gente precisa para se recuperar e equilibrar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual para a semana que está vindo, né? Estamos doando também. Estamos doando também, é uma troca o tempo todo, né? E numa mensagem que teve da semana passada na mesa lá, até o Jean mandou, talvez você viu isso também, né? Que os espíritos, eles mandam 3 mensagens, e em todas as 3 mensagens os espíritos estão agradecendo muito a nossa doação de energia. Então a gente está aqui, está doando e nem sabe. Está doando e está recebendo. Então a gente sai daqui fortalecido. E uma outra cliente minha, olha que interessante também, ela levou um engradado d'água, desses fechados, né, que a gente compra de garrafinha, foi para lá também e levou. E ela colocou com todas aquelas águas que estavam lá, né, que tinha 250, 300 águas que ficavam por sessão. Eu só colocava o nome na garrafa e depois pegava no final. E quando ela foi pegar o engradado dela, a água tinha virado um leite, assim, uma substância leitosa. Algumas daquelas garrafas tinham virado. Ela falou que quando ela abriu aquilo em casa, era um cheiro de rosas inacreditável.
Como é que pode essa transmutação na matéria, né? Só com a energia que o homem tinha e que ele era um canal de conseguir essa beleza para as pessoas, né? Agora, só lá a gente poderia conseguir essa energia? Não, a gente pode conseguir essa energia em casa, a gente pode conseguir essa energia aqui. Vai virar água, vai virar leite? Não vai, mas isso é só um efeito físico. O que importa é o efeito moral, é o efeito no nosso perispírito, né? Purificando para que a gente não desenvolva doenças, né? A minha água fluida do Evangelho do Lar, eu ponho um copo, depois eu tomo 3 bolinhos, metalizando, ponho na jarra de água que eu sempre misturo com fervo água, porque eu moro sozinha, não compro garrafa de água, eu fervo. E até na panela do mascote eu ponho um pouquinho de água fluida, porque é saúde, gente. Quando a gente toma essa aguinha aqui, se a gente mentalizar que está purificando, higienizando, trazendo saúde e bem-estar, isso realmente acontece. E a gente não precisa de um médium para isso. Se a gente tiver num momento de dificuldade e a gente colocar um copo d'água e pedir, levar o pensamento e pedir a Deus que aquela água possa receber o medicamento que a gente precisa para a gente se reequilibrar e tudo mais, a gente vai receber o medicamento ali. Não precisa de um médium. Nós somos todos. Jesus não falava que todo mundo pode fazer o que ele fazia e muito mais? Então a gente tem esse poder, só que a gente não usa. E a gente tem o poder até da autocura. Agora, para a gente conseguir isso, a gente precisa estar ok com um monte de coisa, não é? E a gente, será que ele está saudando essa dívida de direito, né? O Cristo, não foi o Cristo que falou, se eu não me lembro exatamente as palavras, mas a Wanda, que é uma enciclopédia, vai me falar. Ah, sim. Ele não falava que, como é que é? Que alguém ia pedir falar com ele e falava, antes de você vir falar comigo, antes de você fazer sua doação, chefe, vai lá, perdoa todo mundo que você tem para acertar e depois você vem fazer sua doação. É a passagem do Evangelho, né? Então, você lembra exatamente como era essa passagem? Eu lembro que é isso mesmo, que ele dizia. Você, antes que vai se reconciliar com o seu aniversário. Isso, reconciliar é a palavra. Reconciliar é a palavra. E eu até pretendo fazer uma palestra um dia aqui, uma coisa para frente, para o futuro, dessas frases que Jesus falava e ficavam sempre, tipo, você tem que odiar seu pai e sua mãe. Jesus falou isso num determinado momento, né? E aí você pensa, como é que você pode odiar o seu pai e sua mãe, né? Eu fui pesquisar o que ele queria dizer com isso. Odiar, essa palavra odiar naquela época significava amar menos. Então o que ele queria dizer é o seguinte, você não pode amar mais o seu pai e a sua mãe do que você ama todos os seus irmãos. Amar Deus, assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que Jesus falava muito em parábolas, muito em metáforas, porque o povo não tinha condição de entender. A gente não tem condição de entender ainda, muitas vezes, né? A gente precisa estar com o coração aberto para entender, né? E estudar um pouco. E a vida do Chico, olha que interessante, o Chico, ele viveu a vida inteira dele estudando. Todo dia, o Bacelli, que é o cara que viveu com ele a vida inteira, falou que todo dia ele ia na casa do Chico, o Chico estava com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, lendo, né? E uma vez, numa conversa informal, ele falou com o Bacelli que ele tinha memorizado já o Livro dos Espíritos e o Evangelho com 5 anos de idade. Estava tudo memorizado já. Antes dele ser espírita, porque ele só foi virar espírita com 18, 19 anos. E ele já tinha tudo isso memorizado. E ainda assim, todo dia ele ia estudar, tudo mais. As reuniões da... Oi? Pois é, as reuniões no Abacateiro, todo dia ele estudava aqui. A Claudete que vem aqui, ela frequentava essas reuniões no Abacateiro, ela falou. Ela foi algumas vezes lá, né? Eu gostaria de ter conhecido o Chiquinho. Deve ter sido. Só se você chegar perto do cara, devia ser. Eu conheci várias pessoas que conheceram ele, né? E todas elas, sem exceção, falaram que chegava perto dele e começava a chorar, que não aguentava, que era uma emoção muito grande. Também, o cara era um poço de amor, um poço de bondade, né? Uma energia inacreditável. Você estava recebendo aquela luz, a pessoa se descontrolava. É muito legal isso. Eu li um outro livro também sobre o Chico, que na verdade foi um cara que escreveu, que fez as capas dos livros da maioria dos livros do Chico.
E esse cara era um ateu, e um desenhista ateu, e uma vez do nada ele recebeu um convite para que ele fosse falar com o Chico. Certamente o Emmanuel dele falou, chama lá o sujeito. Só que ele era ateu, então ele foi com a ideia de zombar do Chico. E eu li o livro dele, desse cara. É um livro muito interessante, que é todo ilustrado. Você lembra esse livro? E aí ele falou que ele chegou na casa do Chico, estava tendo uma reunião, o espírito estava lá, ele esperou, com aquela má vontade. Quando terminou a reunião, ele chamou o cara pelo nome, né? Falou, vem cá, vamos lá em cima que a gente precisa conversar. Aí quando eles sentaram para conversar os dois no quarto do Chico, começou a chover dentro do quarto. Chover uma substância densa com cheiro de rosa. E o homem falava toda hora tirar o óculos e limpar, porque ele ficava encharcado. Chovia nele e não chovia no Chico. Ele olhava para o teto, olhava para tudo. Da onde está vindo isso? E ainda assim ele não se convenceu. E todo o livro inteiro, é ele contando passagens da vida dele com o Chico e a resistência dele em deixar de ser ateu. E ainda no fim do livro ele não fala se ele deixou de ser ateu, mesmo com todas as provas que ele teve. Quer dizer, aí é cada um. Qual que é a experiência de cada um? Qual é a posição de cada um? Quem somos nós para julgar? Qual é a evolução de cada um? Né? Se o Chico, que era o Chico, era uma formiguinha, um capim, então é complicado. Né? Vocês viram que hoje está interminável lá, né? Vocês vão terminar. Eles vão emendar até a quarta que vem, até esgotar todos os assuntos aqui. Oi? Continua. Não, eu estou lendo tudo que eu li. Né? Daqui a pouco eu preciso buscar um livro em casa para continuar, porque eu já acabei. Mas basicamente isso aí, fala alguma coisa mesmo daí. Não, eu estou prestando atenção, meu pai, que eles terminaram. Não, tá bom, papo lá, terminou. Ainda não. Eles não avisaram? Não, o Chico, eu vi uma Você conheceu o Chico? Eu fui uma vez no Clube Pinheiros, ele foi dar também uma parte de autógrafo, era um chá beneficente e eles estavam autografando livros. Eu cheguei pertinho dele, ele autografou de sabedoria. Mas era uma fila interminável. Onde foi isso? No Clube Pinheiros. Pinheiros? Faz muito tempo. E eu achava assim que ele. Tem tanta gente que não acredita em nada. Eu pensava, por que eu vou lá ocupar o tempo dele, né? Se tem pessoas que precisam mais do que eu, né? A dona Helena foi muitas vezes lá. A dona Helena foi? Sim, o livro das mensagens. Lá onde? No Chico? No Uberaba? Foi, ela foi várias vezes lá. O livro de mensagens dos filhos dela. É, tem um livro, né? Então, são tudo mensagens que o Chico psicografou. Ela lia muito lá. Mas a dona Helena também foi uma pessoa que ela foi conhecer a doutrina quando o filho dela morreu. Até então, ela não conhecia nada. Então eu achava que ele estava lá para esse tipo de pessoa que não conhece, que não sabe, porque é muita gente que vai, né? Então eu nunca senti aquela necessidade de ir lá, de ver se a minha filha vai mandar uma mensagem por ele. Eu sempre fiquei quieta por aqui mesmo. É que as pessoas procuram sempre pela dor, né? Vocês acabaram? Acabou? Conversando lá atrás, eu estou só olhando, eu falei, nossa, não, já beleza, cria.